Ah, tem. Deixa ela debaixo da cortadeira. Não, ela não tem que ver, tá vendo? Pode sentar aqui ou aqui. quiser. Queridas irmãs, queridos irmãos, que nesse momento em que a gente se reúne para falar de Jesus, que o nosso coração alcance as bênçãos que Ele sempre nos traz. Eu vou pedir desculpas por eu falar de pé, mas até no grupo de estudo é uma dificuldade de me manter sentado. Se tivesse um quadro aqui, eu ia encher de rabisco. E esses são os vícios que cada um carrega, né? Não tem o que fazer. Depois, então, quando a gente abrir mais a conversa, eu prometo que eu sento. Né? Eu queria começar dividindo com vocês um conto, que na verdade está no livro, chama-se Contos e Apólogos, que foi escrito pelo irmão X. Nós sabemos que o irmão X, na verdade, é Humberto de Campos, que por razões da sua família reclamar os direitos autorais das obras que ele tinha escrito anteriormente, ele passou a assinar Irmão X. E ele conta lá no capítulo 6 do Conto e Apólogos, um conto que ele chamou Bendito Aguilhão. Como aqui tem muita gente jovem, eu vou ter que explicar o que é o aguilhão. Né? Os mais novos todos sabem, né? Antigamente as pessoas moravam no campo. E no campo o transporte normalmente era feito através de tração animal. Então se usava o cavalo, que é um animal mais dócil para puxar a carroça. Mas o cavalo também era um animal, de uma certa forma, caro para algumas famílias. Por quê? Porque o cavalo, no campo, ou ele se presta ao transporte, ou ele se presta ao esporte. Ele não tem maiores funções. Né? Quase todas as famílias, entretanto, têm o gado. Né? Tem a sua vaquinha de leite, tem o boizinho que vai sacrificar depois, coitadinho dele, né, para nós comer o churrasco. Então, um animal que é mais comum realmente é o boi. E aí o que as pessoas faziam? Tentavam adaptar o boi a puxar o arado, a carroça. E o boi ele não tem essa docilidade. Então o que as pessoas no campo faziam? Elas pegavam varas compridas, botavam na ponta alguma coisa de metal, normalmente pontiagudo, e quando o boi não atendia aos comandos ou não ia na estrada corretamente, eles espetavam o pescoço do animal para que o animal continuasse indo no caminho que o condutor queria realizar. Quando os nossos amigos espirituais falam de aguilhão, eles estão relacionando a esse comportamento. Eles estão dizendo, olha, nós viemos para ir numa determinada estrada. Muitas vezes a gente não quer permanecer na estrada, né? A gente quer dar uma descansadinha no caminho, quer ir um pouquinho para o lado, no outro lugar que não devia ir, para que a gente continue caminhando nessa estrada. Então vem os aguilhões, que nada mais são do que coisas que nos provocam sofrimento. Assim como no boi o aguilhão faz sofrer, os aguilhões que Emmanuel fala também, que Humberto de Campos fala, são os aguilhões que nos ferem para fazer com que a gente se mantenha na estrada. Então, essa lição tem o nome Bendito Aguilhão. E nessa história, o Humberto de Campos, ele vai nos dizer que Jesus estava conversando com os 12 apóstolos e dizendo para eles por que realmente tinha vindo a Boa Nova, né? A Boa Nova, que também significa Evangelho, estava anunciado por vários profetas de que ela viria, de que viria um Messias, que esse Messias seria um rei na época de paz. E ele então traria um conhecimento que ninguém tinha. E Jesus estava explicando por que esse conhecimento vinha naquele momento. E ele dizia que o grande objetivo da revelação do Evangelho era mostrar para nós um mundo de fraternidade. Um mundo onde as pessoas realmente se cooperassem, onde as pessoas pudessem umas ajudar as outras, onde as pessoas pudessem ser amigas, companheiras, fraternas, benevolentes. E que para isso nós precisávamos tirar do nosso coração determinados vícios que nós estamos acostumados a viver. Quais sejam o egoísmo, a cobiça, o orgulho, a vaidade, a maledicência. E que uma vez que a gente conseguisse capturar esse comportamento novo que o Evangelho nos trazia, nós construiríamos um mundo muito mais feliz. O Pedro, né, porque era sempre o Pedro, né, ouvindo aquilo, ele falou, mas Jesus,
Veja bem, as pessoas elas estão sedentas de que o seu sofrimento acabe. As pessoas estão precisando superar os sofrimentos materiais. Nas nossas reuniões, a maioria das pessoas que vem porque estão doentes, vem porque estão passando fome, vem porque não tem família e estão carecendo de conforto. E quando nós vamos pregar para eles esses novos conhecimentos, muitas vezes eles não conseguem prestar atenção, porque eles estão mais concentrados na doença do que na mensagem. Então não seria mais interessante que a gente primeiro curasse as pessoas e depois então nós fôssemos fazer para eles a exposição desse reino de Deus? Nesse interim, o Filipe, que era outro apóstolo, também concordou. Falou, mas realmente, Senhor, nós poderíamos primeiro curar as pessoas. Depois que nós curar, então aí a gente mostra para eles as benesses desse reino de Deus. A gente ensina para eles as leis de Deus, as leis que devem reger a nossa vida social. Jesus sentiu que eles estavam tomados por um sentimento de piedade e não quis antecipar para eles o conhecimento. Preferiu, então, combinar com todos eles que no próximo dia eles então fariam as curas e depois Jesus falaria sobre o reino de Deus. E assim foi feito. No outro dia de manhã cedo, os apóstolos iam organizando as pessoas que procuravam Jesus, Jesus ia curando essas pessoas, e quando Jesus curava, obviamente as pessoas chegavam ali abatidas, tristes, amarguradas, sofridas, né? E quando elas recebiam o júbilo da cura, elas ficavam, né, satisfeitas, realizadas, felizes. E aí Pedro aproveitava aquele momento e falava para as pessoas, olha, depois que Jesus curar todos que estão na fila aqui, Jesus vai falar do reino de Deus, vai falar das maravilhas da vida depois da morte, vai nos explicar como é que nós conseguimos conquistar um mundo melhor, quais são as leis de Deus que nós precisamos praticar para que nós venhamos a ter êxito. E as pessoas, naquele momento de cura, muitas vezes dizem, mas é que eu estava doente, eu deixei de fazer muita coisa e agora eu preciso rapidamente retomar minhas atividades. Ou elas diziam, mas meus parentes nem sabem que eu me curei, eu preciso ir avisar meus parentes que agora eu estou curado. Ou elas diziam, mas é que depois daqui eu já marquei um compromisso, eu preciso ir lá e necessariamente eu tenho que ir. E assim as pessoas partiam logo após ser curadas. Quando Jesus terminou de curar a última pessoa, lá às margens do lago de Genezaré, só estava Jesus e os 12 apóstolos, né? O resto do povo já tinha ido embora. E Jesus então ia começar a nos ensinar como é que a gente vive uma vida melhor. Quando os apóstolos se deram conta do que tinha acontecido, uma vez que a ideia tinha sido deles, eles ficaram meio constrangidos, né? Diz, o que Jesus vai nos dizer agora, né? E Jesus então carinhosamente chamou a atenção de Pedro, que tinha sido aquele que ofereceu a primeira ideia, e disse, Pedro, aproveite a lição. As pessoas muitas vezes sofrem porque elas mesmas construíram o sofrimento. E muitas vezes esse sofrimento é o único aguilhão que traz eles para o caminho de Deus, que conduz eles para a estrada correta, para o caminho que tem que percorrer. Porque quando nós estamos na abundância, quando nós estamos sem necessitar de algo a mais, muitas vezes a gente se descuida do caminho que temos que percorrer. Então, a partir de agora, a gente primeiro expõe os ensinamentos que Deus me manda ensinar e depois a gente faz a cura. Essa lição é bastante interessante para nós falar do tema que a gente quer falar de hoje, porque ela mostra um pouco do nosso mundo e um pouco de nós também, né? Nós aprendemos muitas vezes a olhar para a religião quando nós estamos doentes, a procurar Jesus quando a gente está doente. Afinal, ele curava. Então a gente colocou em nosso pensamento que Jesus é o que cura, que Jesus é aquele que me providencia uma vida melhor, é aquele que me vai tirar os obstáculos do caminho. E quando a gente está bem, quando a gente está, como eu gosto de dizer, com o bolso cheio do dinheiro e no pleno gozo da saúde, quem quer Jesus, né? Quem quer se preocupar com Jesus quando tem tanta coisa para fazer, tanta viagem para realizar, tanta festa que estão me convidando? E aí a gente esquece realmente do motivo pelo qual nós estamos aqui. Porque existe um motivo para a gente estar reencarnado.
Isso foi expresso quando Kardec perguntou aos espíritos qual o objetivo da encarnação, questão 127 do Livro dos Espíritos. E depois no 64 ele faz praticamente a mesma pergunta, porque ele diz qual o objetivo da reencarnação, que é encarnar novamente. E nas duas questões os espíritos nos deixam claro que a gente vem para cá e reencarna porque a gente precisa se aperfeiçoar. E é o próprio Livro dos Espíritos que vai dizer o que é o aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento é o desenvolvimento em duas áreas, a intelectual e a moral. E é interessante que os espíritos dizem que a nossa evolução intelectual é a flor e a nossa evolução moral é o fruto. É interessante, né? Porque nós compara uma árvore, né? O que nós queremos da árvore? Claro que muitas pessoas de uma sensibilidade maior sabem muito bem apreciar uma flor, mas quase todos nós queremos o fruto. Né? É o fruto que mata e sacia a fome de outra pessoa. Esse é o desenvolvimento moral. É quando nós já temos possibilidade de servir alguém. Mas quando eles colocam que antes tem que vir a flor, eles estão dizendo, você não vai se tornar uma pessoa melhor se você não entender por quê. Primeiro você precisa entender por que você tem que melhorar. Porque vejam, Deus nos criou seres inteligentes. Todos nós aqui fomos criados de um princípio que a doutrina trata como princípio inteligente. Então nós temos dentro de nós uma necessidade de entender o porquê. Essas pessoas dessa idade aí, por exemplo, passam uma fasezinha de 3 anos que ninguém, né, consegue dar conta, que eles dizem assim, você diz, tem que fazer tal coisa, por quê? Aí você explica e diz, mas por quê? Aí você explica de novo e diz, por quê? Por quê? Porque nós somos seres que precisamos ser convencidos. Então é necessário que primeiro a gente entenda o porquê. Porque daí a gente vai começar a se preocupar em mudar a nossa maneira de proceder. E isso é aprendizagem. Tem muita gente que diz assim, eu já li o Livro dos Espíritos, eu sei tudo do Livro dos Espíritos. Bom, veja o seguinte, você ainda não aprendeu o que está no Livro dos Espíritos. Por quê? Porque os pedagogos dizem que aprender é mudar o comportamento. Você tem a informação. Você já tem o desenvolvimento intelectual. Você diz lá, o que tem na questão 27 do Livro dos Espíritos, você, dá dentro da ponta da língua. Você tem o conhecimento, o desenvolvimento intelectual. Mas a aprendizagem, ela vai ocorrer quando você mudar o teu comportamento. Quando aquilo te convencer que aquela vida não te serve mais. Quando você perceber pela lógica que o que você está fazendo não está sendo bom para você. E muitas vezes nós ficamos anos e anos e anos e anos dentro da doutrina e não mudamos nosso comportamento. Por quê? Porque a gente ainda não se convenceu. Eu às vezes vejo pessoas com muitos anos de espiritismo, talvez eu até possa fazer exatamente a mesma coisa, só que a gente anota nos outros, né? Que é mais legal, é mais bonito olhar nos outros. E eu vejo pessoas com muitos anos de espiritismo e às vezes as pessoas dizem assim numa conversa informal, mas será que tem mesmo esse tal de plano espiritual aí? Eu penso, por isso que a gente não muda, porque a gente fica duvidando até a última hora. Né? A gente está no último momento, no último suspiro, os espíritos correndo no quarto para nos atender, nós olhando todo mundo, o vô, a avó, mas essa turma já faleceu e a gente está, será que esse troço existe? Bom, mas então é difícil, é tudo Santo Tomé, né? Porque não se convence com nada. Então primeiro a gente tem que ter convicção, porque a gente só muda quando a gente tem a convicção. E a partir da convicção a gente começa a fazer o exercício. Da mesma forma que a gente percebeu nos primeiros passos que a gente dava que era muito interessante a gente se deslocar sem ninguém levar no colo. E daí a gente começou, opa, eu quero me deslocar sozinho. Começou a tentar caminhar e cair, tentar caminhar e cair, tentar caminhar e cair, até que caminhou um pouco mais, e hoje a gente caminha e nem se dá conta que já sabe caminhar. Né? Então a partir do momento que a gente se convence que aquilo é bom para mim, a gente começa a se empenhar em realmente conquistar. Ailton, Oi. por que não senta? Hã? Por que não sentas? Eu? É. Porque eu tenho o hábito. No livro Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel vai dizer o seguinte, que a gente deve amar o sofrimento, louvar o sofrimento que nos fere. Que a gente deve agradecer o espinho que nos rasga o ser. Que a gente deve agradecer a Deus pelo pranto que lava os escaninhos da nossa alma. Então vejam como a gente tem uma visão em relação ao sofrimento que tem que ser revista, que tem que ser melhorada. E é ele mesmo que vai dizer também que
Nós, quando reencarnamos, nós muitas vezes dormimos no leito da ilusão. Olha que palavra interessante. Primeiro que ele está dizendo que muitos de nós estão dormindo. Dormir é não fazer nada. E não fazer nada quer dizer não fazer nada do que nós viemos fazer aqui. Que evidentemente a gente faz. Mas o dormir é não fazer nada no sentido daquilo que a gente veio fazer aqui. E por que a gente não faz? Porque a gente está dormindo em que lugar? Nas ilusões. O mundo moderno nos oferece muitas coisas, e eu diria que ele oferece com certa habilidade, né? Porque uma coisa que determina muito a nossa vida é o que as pessoas de marketing fazem conosco, porque elas querem nos convencer da necessidade da gente consumir desenfreadamente. Então, nós olhamos um painel, aquele painel está escrito: viva tudo que você puder hoje. A gente olha uma televisão, todas as ações que são baseadas na venda, no consumo, elas são ações materialistas. Então elas pressupõem que a gente deve se consumir todo hoje, tudo que a gente puder hoje, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E essas pessoas estão na nossa televisão, no nosso celular, no painel que tem na rua. Em tudo que a gente olha, eles estão apelando a nós, dizendo: faça o máximo, se extinga fazendo isso. Consequentemente, a gente às vezes se deixa tomar por esse pensamento, porque todo mundo está fazendo a mesma coisa, né? E a gente acaba se entregando a uma ilusão. Que o que a gente vai levar se a gente tiver 5 apartamentos? Ilusão. Hã? Vai levar ilusão. Vai levar ilusão. O que a gente vai levar se tiver 2 carros? O que a gente vai levar se a gente construir a melhor carreira profissional? O que a gente vai levar se a gente ficar desesperadamente correndo por tudo que as pessoas dizem que tem um enorme valor? Pelas nossas vaidades, pelos nossos orgulhos. Não vamos levar nada. Às vezes a gente tinha que levar era o perdão que a gente concedeu àquela pessoa que a gente algum dia se sentiu magoada por ela. E aquilo ali a gente não consegue resolver. Não consegue até o último momento. Tem 80 anos de prazo para resolver aquele perdão que tinha que ser concedido, a gente não consegue dar. Então diz o Emmanuel nesse livro que existem espíritos que Jesus deu a determinação que o trabalho deles é cuidar para que a gente encontre a porta estreita, né? A porta da redenção, nas palavras de Emmanuel. O que será uma porta da redenção? É uma porta que a gente deveria alcançar na nossa evolução. É uma porta que vai nos conduzir a uma felicidade. É a porta que vai nos conduzir a nós termos, quando chegarmos do outro lado, algum merecimento para estar numa situação melhor. Porque ninguém vai ganhar prêmio. Vai ganhar somente o bem-estar interior. Então ele diz, tem espíritos, vamos imaginar aqui que são os condutores da carroça, né? Que tem a missão de fazer nós entrar naquela porta. E esses espíritos são escolhidos por Jesus. Diz Emmanuel, por eles nos amarmos muito, eles planejam na nossa vida aguilhões. Planejam para nós obstáculos que nos obriguem a encontrar essa porta. E ele diz mais, ele diz, esse programa de luta e sofrimento foi instituído por Jesus. Então veja, eles estão fazendo o que Jesus planejou. É o aguilhão. Hã? E não deixa de ser o aguilhão. É o aguilhão. A luta e sofrimento são os aguilhões do programa de Jesus. Então o que eles estão nos revelando? Eles estão nos revelando, olha, isso está planejado. Para eu ser castigado, que é o que muitas vezes, infelizmente, visita a nossa mente. Ah, eu acho que Deus está me castigando. Deus não castiga, gente. Deus é soberanamente bom. Por que ele nos castigaria? A gente pode imaginar um pai, talvez, aqui na Terra, sem muito conhecimento, castigando o filho. Mas Deus educa. Deus faz com que a gente atinja o objetivo que ele traçou para nós. Deus faz com que a gente alcance a única coisa a qual nós estamos condenados. Nós estamos condenados por Deus a ser feliz. E ele vai fazer todo o esforço para que nós alcancemos esse lugar. E para que a gente alcance esse lugar, às vezes tem que ter determinados exercícios. Eu converso muito com meu filho sobre esse assunto. Meu filho gosta de sair na rua e fazer 100 km de bicicleta. Ou ele sai na rua e corre 20 km. Aí eu falo para ele, por que tu te judia tanto? Ele diz, porque eu me sinto bem depois. Eu digo, Deus faz a mesma coisa com a gente, né? Para a gente liberar uma endorfina, né? Para a gente liberar um hormônio do prazer, ele vai lá e nos judia.
Porque quando a gente está lá no final, a gente diz, opa, coisa boa que eu passei, deu tudo certo, e agora eu estou bem. A gente vai, se inscreve num curso, numa faculdade, num colégio, e passa 5, 6 anos para a gente chegar numa determinada situação e dizer, opa, agora eu tenho uma profissão. Agora eu já posso ganhar dinheiro com ela. Mas não foi fácil. Não dava para levantar todos os dias à tarde, não dava para não estudar, tinha que virar madrugada tomando café para aguentar. Então Jesus percebeu que no nosso íntimo, e aqui eu estou falando de quem mora na terra, né? Porque Jesus faz um programa para nós, que somos aqui da terra, nós conseguimos evoluir e mudar a nossa mente quando a gente está sob intenso estresse, no aguilhão. Aí a gente realmente se modifica e a gente realmente consegue alguma evolução. Inclusive, eu acho, é uma crença minha, que é o momento em que a gente mais muda a nossa cabeça, a nossa mente, a nossa maneira de pensar, porque a gente habitua uma maneira de pensar. A gente constrói nosso pensamento a partir de algumas coisas que a gente está habituado a fazer. Muitas vezes a gente pensa as coisas de uma maneira que não é a certa. E vai demorar um pouquinho para a gente pensar com alguma facilidade da maneira certa. Para mudar esses processos cognitivos, a gente precisa dar um saltinho para frente. E é esse saltinho para frente que muitas vezes só nos visita quando a gente passa por um estresse muito intenso. Quando a gente é experimentado no limite. Aí a gente começa a mudar a nossa maneira de pensar. Depois vai vir a mudança do comportamento, mas por enquanto a gente vai mudar a maneira de pensar. Posso adicionar Claro uma que historinha deve. bem rapidinho? A gente leu o livro que um preto velho se manifesta e ele conta um pouco da história dele, né? Ele disse que na época da escravidão ele tomava bastante chibatadas, né? Por qualquer motivo que o senhorzinho dele achava motivos para fazer ele sofrer no tronco. E ele falava que ele pensava que nunca sentiria uma dor igual a que ele sentia no tronco, né? E em uma certa situação ele ajudou o filho do senhorzinho e o senhorzinho, ao invés de agradecer, ele ficou mais bravo ainda e pegou o filho dele, que também tinha nascido lá, né, já escravo, e vendeu o filho dele e ele foi pro tronco de novo e no tronco ele acabou desencarnando. E ele conta que quando ele estava no tronco para desencarnar, ele sofreu mais vendo o filho dele sendo levado do que com as chibatadas. E ele gostava de se apresentar como um preto velho porque lembrava do sofrimento que ele tinha passado e do aprendizado que aquele sofrimento tinha trago para ele, que ele entendeu que a dor física era menor do que a dor espiritual de ter perdido o filho dele naquela situação. Então acho que vem bem em encontro dessa história, né, do quanto o sofrimento nos traz de aprendizado. E ele gostava de se apresentar daquela forma, porque aquela forma foi a encarnação que trouxe para ele maior aprendizado. Fez ele dar o salto, né? Ele entendeu que mais importante são as pessoas do que um sofrimento físico. Isso é uma coisa que... quando a gente faz o aprendizado, a gente aprende a amar. A gente muda alguma coisa, então a gente aprende. No aprendizado tem o amor. Tem? Tem, claro. Tem, né? No aprendizado Aliás, tem o o amor, aprendizado né? é para que a gente aprenda a fazer isso, que a gente tem tanta dificuldade. Então, aí, por isso que diz, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Primeiro tem que aprender, então, né? Primeiro pela dor. É isso aí, né? É isso aí. Por isso que é bom a gente aprender, né? E a gente Então, tem qualquer tanta maneira, dificuldade né? de querer isso pra gente, né? Muito bem, gente. Olha, vejo que... vamos falar de uma coisa bem básica para você entender o que a gente está falando. Quando a gente é novinho, a gente muitas vezes não quer estudar. Depois isso tem um reflexo. Depois vai estudar dia e noite para recuperar o tempo perdido. Depois que não conseguiu emprego, passou um monte de dificuldade e diz, eu tenho que voltar a estudar. Ou alguns nem terminam, nem voltam a estudar. Então aquela privação, muitas vezes, nesse caso, de um bom emprego, vai nos levar a mudar o comportamento. Não, eu preciso realmente estudar. Mas o estudar não é porque a gente precisa do diploma, é porque a gente precisa mudar a maneira de pensar. Isso é importante, o desenvolvimento intelectual. Conhecimento.
Eu acho que o conhecimento ele leva a uma mudança intelectual, mas não necessariamente, porque existe uma diferença entre instruir, que é o que as escolas fazem, que é você colocar coisas para dentro do indivíduo, e uma diferença entre educar, que é você tirar as coisas que você tem dentro. Né? Instrução é você empilha dentro. Educação é você tira de dentro. Então, os processos educacionais normais de uma escola não nos servem de modelo para o que nós queremos aqui. Né? O nosso processo é um pouquinho diferente, porque você pode ter um monte de coisa empilhada, mas você precisa, por exemplo, fazer uma reflexão sobre essa informação. Eu posso saber todas as capitais de todos os países que tem no mundo. Isso não me agrega em nada, porque isso não muda a minha maneira de pensar. Agora, se eu pego um pequeno livro, leio uma frase interessante, informação, botei para dentro, e se aquilo eu começo a tentar, a partir daquilo ali, tirar alguma coisa de interpretação minha, reflexão minha, aí sim, que esse é o processo que usava Sócrates, né? A maêutica, Jesus, que muitas vezes respondia uma pergunta com outra pergunta. Senhor, que devo fazer para entrar no reino dos céus? O que diz as Escrituras? Jesus usava maêutica. Porque para ele ensinar, ele sabia que não. Ele estava falando com o doutor da lei. O doutor da lei sabia o Velho Testamento de cor. Ele não tinha nada que aprender de informação com Jesus. Agora Jesus queria tirar de toda essa informação o que ele tinha absorvido. Então, é uma ressalva só, né? Que informação e educação são coisas diferentes. Instrução e educação são... Veja que Kardec nos diz uma coisa assim, ó. Espírita, amai-vos, eis o primeiro mandamento. O amai-vos é você ter educação moral. Instruí-vos eis o segundo. Por quê? Porque a instrução é que constrói o amor. Você precisa da instrução, mas a instrução de botar coisa para dentro. Aí quando você botar, agora você pode tirar alguma coisa, porque você já tem coisa dentro. Então, são processos que se complementam. E aí, lá no colégio americano, lá em Porto Alegre, tem assim, escrito assim na frente, na porta, né? Educar é ensinar a viver. No colégio americano, lá em Porto Alegre. E a gente nunca esqueceu o que é educar, então. É ensinar a viver. E não é fácil viver, né? É? Não é fácil viver. Tem É ensinar a viver. um passado que não faz muito tempo que ele passou, foi Divaldo Franco, quando começou a ler o Livro dos Espíritos, leu a primeira vez, depois Joana de Ângeles disse para ele, já leu, Chico, o Divaldo? Já. Então, lê outra vez. E assim foi. Quando ele leu a terceira vez, ele disse, pronto, já li mais uma vez. Aí ela passou a mão no livro com duas mãos e disse para ele, agora pega e vai estudar esse livro. Porque tudo que ele lia, tudo que ele lia, ele botava para dentro. Agora vamos ver o que ele botou lá dentro, o que ficou de importante para ele mudar. Qual é o conceito básico de você estudar para quase todas as pessoas, né? Você pode conseguir fazer um resumo. Você está tirando de dentro, você não está mais botando para dentro, né? Mas aí, gente, eu queria chegar no nosso assunto de hoje. Que o assunto de hoje é curas de Jesus. E daí a pergunta que fica é, mas vem cá, por que Jesus curava as pessoas se ele que instituiu o programa? O programa de luta e sofrimento é dele. Por que ele curava? Então a gente poderia experimentar aqui várias respostas simplórias, né? Sem muita elaboração, e a gente conseguir chegar talvez a algum lugar. Mas eu queria hoje experimentar um raciocínio um pouco mais profundo, porque essas perguntas mais simples são as que mais me incomodam, porque eu sempre busco uma resposta que realmente me convença, né? A gente não tem que se convencer, então eu fico tentando me convencer assim, de que realmente aquilo faz sentido. Se Jesus institui um programa, se os espíritos amigos são que providenciaram que um cego fosse cego, por que Jesus veio aqui e curou? É uma coisa para a gente se perguntar. Por que ele curou o leproso? Por que ele curou o paralítico? Por que ele curou as pessoas? E as pessoas tinham no seu programa evolutivo a necessidade de experimentar aquele aguilhão. E aí, depois muito pensar, eu comecei a fazer um paralelo com a aula que é dada para uma criança. Por que com a aula que é dada para uma criança? Porque, bem ou mal, nós que também reencarnamos naquela época, né,
Ou seja, nós, há 2000 e poucos anos atrás, nós não éramos mais do que crianças, né? Nós éramos espíritos mais próximos de quando nós fomos criados do que o destino que nos espera. Talvez agora a gente seja pré-adolescente, né? Ou infante, né? Mas a gente não está muito longe ainda da fase de criança como espírito, né? Então Jesus ensinava para nós como se nós fôssemos crianças. Exemplo que eu posso dar são as parábolas, né? Jesus podia ter chegado lá e nos ensinado um monte de moral se a gente tivesse intelectualidade para isso, se a gente já fosse adulto. Mas ele escolheu nos contar a historinha. A historinha, a gente não tinha objetivo de gravar a história. A ideia não era a gente entender por que um homem vai na praça convidar as pessoas para colher a sua vinha. E por que ele foi uma vez e duas vezes, e na primeira hora e na segunda hora, e pagou o mesmo preço para todo mundo. O que nós queríamos extrair da historinha, a gente tenta até hoje, é extrair o que há de moral por trás daquela história da vinha. Assim como a gente conta a história para as crianças. Todo pedagogo, todo psicólogo vai dizer, ó, criança se cria contando história. Criança se cria contando história. Pede para o pai e para a mãe contar a história para ti. Né? Por quê? Porque aquilo cria um imaginário. E aquele imaginário, o que fica é o conteúdo moral. É a essência. Fica o conteúdo moral, a essência do que o pai quer passar. Então, por exemplo, todos nós escutamos a história da Bela Adormecida. Todos nós escutamos a história da Rapunzel. Todos nós escutamos a história da Branca de Neve. O que elas têm em comum? Se eu faço certo, tudo dá certo. Se eu faço errado, as coisas dão errado. Tanto é que as madrastas sempre se ralam, né? Sempre acabam tendo um insucesso. E as mocinhas que sofrem, no final acham o príncipe. Né? Jesus fazia isso com a gente. Ele contava historinha para nós. Porque ele sabia que a nossa capacidade de aprendizado era a capacidade de aprendizado de uma criança. Depois de muito pensar, eu cheguei à conclusão que a cura também era isso. O que Jesus fazia na cura era tentar nos mostrar várias lições quando ele estava realizando a cura. Que lições? Piedade, fraternidade, intercessão, amor, benevolência, carinho. Tudo isso está nas curas de Jesus. O que a gente olha? O cara se curou. Quando a gente faz uma aula de evangelização para criança, no meio espírita, a gente vai lá, entra na sala das crianças, as crianças estão fazendo o quê? Estão pintando, estão desenhando, estão fazendo joguinho, né? Estão fazendo teatro. Aí muitos pais vão lá e dizem, eu não vou trazer meu filho para brincar, né? Pô, ele vem aqui e só brinca. Por quê? Porque a gente não se dá conta que aquilo é um método de aprendizagem. No joguinho tem a moral, na historinha tem a moral oculta, na pintura tem o personagem da história, tem a moral, na colagem tem a moral. Por que a gente usa esse expediente com a criança e não faz um bate-papo que nem nós estamos fazendo aqui? Porque as crianças não iam prestar atenção. Elas não iam absorver absolutamente nada. Então a gente usa um método que atrai a atenção da criança. Jesus atraía a nossa atenção pela cura. E colocava na cura uma série de conhecimentos cujo muitas vezes a gente não para observar. A gente só sabe que Jesus curou um paralítico, Jesus curou um cego, Jesus curou alguém que estava praticamente morto, ou, como diz a Bíblia, morto, mas a gente sabe que não estava, né? E a gente não se atém nos detalhes, porque todas as curas têm vários versículos descrevendo a cura com muito conhecimento ali, os quais a gente não tem o hábito de assistir. Então a gente pensa, não, Jesus cura. Jesus cura. Essa é a função de Jesus, não é? É a história e a moral escondida por trás da cura que ele queria que a gente percebesse. Mas Jesus fazia milagre? Essa questão foi perguntada na Gênesis. Kardec organizou 5 livros para que fosse a base do Espiritismo. E esses livros, a meu ver, eles são a essência. Por que eles são a essência? Porque foi um trabalho planejado por Jesus. Como assim? Se a gente pega o evangelista João, no capítulo 14 do seu evangelho, vai contar que Jesus estava com seus apóstolos. Aí ele começou a falar que ele ia embora, que ele ia deixar eles e não sei o que tem. Os apóstolos falaram, mas ele está falando o quê? Pô, tu sabe o que ele está falando? Pô, tu sabe o que ele está falando? Ninguém sabia o que Jesus estava falando. E Jesus estava, na noite anterior a ser preso,
Jesus sabia o que ia acontecer. E daí eles começaram a ficar assustados. Acho que Jesus vai embora, acho que vai ser mudar para o Egito, né? Talvez algum pensasse, né? E aí Jesus falou assim, há muitas moradas na casa do meu pai. Ou seja, se ele ia para algum lugar, ele estava dizendo, há muitas moradas, eu não preciso morar aqui, eu posso morar numa qualquer morada dessa. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. Mas não vos preocupais, porque eu vou na frente. E se vós me amardes, eu pedirei ao meu pai, e ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade, que ficará convosco. Que o homem não conhece, mas vocês já conhecem. Foi o que ele disse para os apóstolos. E aí, essa promessa, né? Jesus fez promessa de um Consolador, vai se efetivar exatamente na obra de Kardec. E aí você tem que estudar para se convencer, para acreditar. É o processo anterior. Né? Não adianta eu aqui tentar incutir na cabeça de vocês. Né? Eu tenho a convicção e a certeza. Então, quando esse Consolador veio, ele veio sobre a égide, sobre a chefia de Jesus. Ele não veio assim, né? De qualquer jeito. Né? E quando Kardec pergunta para o Espírito, que é o responsável pelo trabalho, que ele se identifica para Kardec, Kardec pergunta, como é que eu devo chamá-lo? E o Espírito responde, a verdade. E, portanto, ele vai sempre assinar o Espírito da verdade. Exatamente como está 2000 anos escrito em João. Né? Confirmando aquilo que Jesus realmente tinha prometido. E por que ele diz que os outros não conhecem, mas os apóstolos já conhecem? Porque a obra de Kardec é revelar o mundo espiritual. E os profetas já viam o mundo espiritual. Eles já se medianizavam, eles já conversavam com o plano espiritual. Então, para eles não tinha novidade. Tinha novidade para os outros. Eles já conheciam. A revelação não viria para eles, porque eles já conheciam. Então toda essa história está bem amarrada. Então Kardec escreveu 5 livros para deixar a base daquilo que Jesus disse que viria, do Consolador prometido. O último livro, em 1868, é A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. A gente só chama de Gênese, que é para dar, né, para dar uma encurtada no nome, a gente chama só Gênese. Na Gênese, no capítulo 13, tem um dos itens que faz a pergunta, Deus faz milagre? E o que os espíritos discorrem, né? Porque esse não é de pergunta e resposta. Os espíritos dizem assim, Deus, ele é soberanamente bom e justo, mas ele é onipotente, ele poderia fazer o que ele quisesse. Só que ele também é soberanamente inteligente. Sendo inteligente, ele não precisa mexer na lei que ele fez. Então, a lei de Deus, onde é que está a lei de Deus? A lei de Deus foi descrita por Moisés nos 10 Mandamentos e foi descrita no Evangelho. A parte terceira do Evangelho diz as leis morais, questão 614. Quais são as leis da natureza? O que é a lei da natureza? Os espíritos perguntam, a lei de Deus. E na 615, é eterna essa lei? Os espíritos respondem, eterna e imutável. Então não adianta a gente ficar desesperado gritando para Deus fazer alguma coisa para nós, porque nós estamos submetidos à lei. E ele não muda. Ah, mas eu sou o filho queridinho dele, eu tenho o cabelo mais bonito, os olhos mais bonitos. Ele não vai mudar a lei dele. Porque a lei dele tem a soberana inteligência. A lei vai continuar sendo a mesma. É nós que temos que nos enquadrar na lei. É o oposto. Eu tenho que me adequar à lei. A lei não vai mudar para mim. A lei não vai se adequar a você. Não vai. Porque a lei está lá respondida. A lei de Deus, ela é imutável como Deus é imutável. Muito bem. Se Deus não muda a sua lei, e a gente tem na ideia que milagre seria uma exceção, uma coisa que só aconteceu para alguém, essa coisa não existe. Não existe milagre. Nessa acepção da palavra. Porque milagre é o sol nascer todo dia. Milagre é nós poder viver. Milagre é a gente poder ter um pai e uma mãe. Isso é milagre. Mas isso acontece para todo mundo. Isso não é uma exceção. Milagre é a chuva lavar as nossas terras para as plantas poderem germinar. É você colocar uma sementinha desse tamanho debaixo da terra e nascer uma árvore enorme. Isso é milagre. Agora, milagre de exceção à lei, isso não existe. Nunca. Não vai acontecer. Então, o que Jesus fazia se ele não fazia milagre? Nós vamos encontrar a explicação no capítulo 14 da Gênesis. Vejam que eu já estou abreviando, né? O nome não é esse, é a Gênese
os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Mas eu vou abreviar, vou dizer só a gênese. No capítulo 14, que Kardec falou sobre os fluidos, nós vamos encontrar todas as explicações do que Jesus fazia. E aí, para a gente entender, eu vou usar de algumas comparações para a gente entender do que a gente está falando. Em 1805, um cientista que quase todos nós conhecemos já, chamava-se Albert Einstein. Ele revelou para o mundo uma lei de Deus. E ele expressou essa lei através de um enunciado matemático. Então ele escreveu lá no livro dele que energia é igual a massa da matéria multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado. Todo mundo deve ter visto já que E é igual a M multiplicado, naturalmente é um asterisco, por C ao quadrado. Né? 1905. O que ele está dizendo nisso? Veja que um enunciado em matemática significa que o que está do lado de cá é igual ao que está do lado de lá. O que nós temos do lado de cá? Energia. O que nós temos do lado de lá? Matéria tangível. Por matéria intangível, entenda-se tudo aquilo que eu posso tocar, eu posso ver, eu posso cheirar, eu posso ouvir, e faltou um sentido que eu não me lembro. Mas são 5 sentidos. Hã? Sentir seria. Mas o sentir eu acho que é o tocar, acho que está nos faltando um aí ainda. Enfim, nós entendemos o que é matéria tangível. Tudo aqui que a gente está observando é matéria tangível, inclusive esse corpo aqui que eu estou usando nessa encarnação. Certo? O que Einstein está dizendo é o seguinte, ó, se você pegar qualquer matéria e você desacelerar aquela matéria, ela vira uma energia. O que é energia? Energia elétrica, energia nuclear, são energias. Né? Aqui nós vamos deixar para depois a energia que nós temos, né? Que aí nós vamos entender ela. Então ele está dizendo, a energia é uma matéria que desacelerou. Desacelerou o quê? O movimento do elétron. Vamos economizar aqui. Por conseguinte, ele está dizendo o seguinte, se eu tenho uma energia e eu acelero essa energia, ela vai virar matéria. Então ele estabeleceu um contínuo. Matéria e energia é a mesma coisa. Só que em aceleração diferente. Aceleração atômica, tá, gente? Aceleração é uma força, né? É uma mudança É uma mudança na velocidade, que em ela que o vinha elétron está se deslocando. até então. Muito bem. Agora veja o seguinte, 1905. Kardec disse isso em 1857. Kardec disse isso 50 anos antes. 48, para nós termos a convicção. Por quê? Porque se a gente ler a questão 27 do Livro dos Espíritos, foi perguntado para os espíritos se os elementos que existem no universo, não estamos falando da Terra, no universo, é matéria e espírito. E os espíritos respondem, matéria, espírito e o Criador, que criou as duas coisas. Isso é a Trindade Universal, está lá escrito, Trindade Universal. Então, Kardec, 48 anos antes da ciência, já tinha afirmado que matéria é a mesma coisa em qualquer estado que ela se realize. E aí Kardec diz que existe uma matéria que ele é vista no plano espiritual. Então, quando nós chegar no plano espiritual, o pessoal vai dizer, quer sentar? Não é uma cadeira dessa matéria. Quer usar uma mesa? Não é uma mesa dessa matéria. Vamos lá na minha casa? A casa não é de uma matéria que é igual ao espaço que nós estamos aqui. Kardec chamou isso de matéria quintessenciada. É uma matéria menos etérea. Ela não está lá no final da matéria tangível. Ela está um pouquinho para cá, mais para o lado da energia. Não muito, mas está um pouquinho para cá, para o lado da energia. Kardec deu um nome para ela. Fluido. Porque fluido era uma palavra da época. Era emprestada para designar muita coisa que eles não sabiam o nome. Então ele disse que era fluido. E ele disse, todos esses elementos derivam do fluido cósmico universal. E nós estamos imersos nesse fluido. Hoje, depois de Einstein, eu poderia dizer, olha, tudo no mundo é energia. E nós estamos emergidos nessa energia de Deus. Os espíritos dirão, é o pensamento de Deus. A energia é o pensamento de Deus. O universo é o pensamento de Deus. Nós estamos imergidos nisso. Esse estado intermediário, Kardec chamou fluido. Acontece que a gente, quando é criado, criado, como assim? O espírito é criado. Em determinado momento ele ganha consciência e ele passa a ser um ser humano.
Porque existe um princípio inteligente. Lembra? 3 coisas. O Criador, Deus. Né? A matéria, que pode ir de energia até o outro caminho da matéria tangível. E o princípio inteligente. O princípio inteligente é aquele que pensa, que entende, que elabora, que conversa. Esse princípio inteligente, ele é, vamos dizer assim, um formador de espíritos. E no momento que a gente ganha individualidade, não perde mais. Eu vou ser sempre individual. Como o princípio inteligente não tem nenhum atributo da matéria, ele não pode ser visto, sentido, percebido em nenhum ambiente, nem no plano espiritual, nem aqui. Aí pensando, Jesus cria o Ayrton e sabe, onde é que está o Ayrton? Eu criei agora há pouco, cadê ele, cadê ele, cadê ele? E não deu certo, ele falou, não, tem que dar um corpo para esse cidadão. E ele então faz um corpo fluídico, que a gente sempre usa ele. Quem já viu a assombração aqui, não viu o espírito. Viu esse corpo fluídico do espírito. Quem é médium e diz, olha, eu estou vendo uma senhora veio aqui, assim, loira, amarela, assim, dessa altura, ele está vendo o corpo fluídico desse espírito. Porque o espírito não seria visto. Ele não é matéria. Ele não tem dimensões, ele não tem forma, ele não pode ser visto por nenhum sentido. O espírito é só a mente, somente a mente, somente a inteligência. E Kardec deu um nome, perispírito. Por quê? Porque ele olhou para uma fruta, e a fruta tem o perisperma, que é entre o caroço e a casca. Ele falou, vou dar o nome de perispírito para esse negócio. Então, quando eu sou criado espírito, eu ganho um corpo extremamente plástico, tá, gente? Esse corpo, através do pensamento, eu modifico ele. Que eu vou usar sempre, encarnado e desencarnado, perispírito. E quando a gente reencarna, a gente ganha um outro corpinho, né? Que é esse aqui que vocês estão vendo, né? Que é um corpo físico. Entendeu? Quando a gente está desencarnado, só tem o corpo. Aqui as coisas são de matéria similar à do corpo, porque todo mundo aqui sabe que existe uma tabela periódica, né? Que diz todos os elementos que existem lá no nosso planeta, que já são conhecidos, né? E quando a gente está do lado de lá, sabe-se lá a tabela periódica de lá. Nós devemos saber, mas não lembramos agora. Né? Então, o espírito consegue sobreviver sem o perispírito? Sobreviver, sim, mas isso não acontece. Então ele está para sempre ali no perispírito. Quanto mais evoluído você é, mais etérea é a energia do teu corpo espiritual. Quanto menos evoluído, mais pesada. Então você diz assim, eu queria dar uma voltinha ali e saber como é que é Júpiter. Depende do peso específico do teu perispírito. Se ele for muito leve, Jesus vai dar um pulinho e vai lá. O Ayrton vai ficar uns 300.000 anos tentando e não vai. Como é que é o perispírito de Jesus? Então é quase luz, né? Quase não existe. O perispírito é muito plástico, né? Então ele pode fazer com que ele se apresente de qualquer maneira. Quanto mais o espírito evolui, mais ele tem plasticidade, mais ele se mostra como ele quer. Provavelmente ele vai se mostrar como a gente imagina que seja Jesus, para a gente saber que é ele. Então se você imagina, por exemplo, ele loiro, provavelmente ele vai aparecer para você loiro. Eu imagino ele de cabelos moreno, ele vai aparecer para mim moreno, porque ele quer que eu acredite que é Jesus. Né? Ou pelo menos seria, imagino eu, a intenção. Quando a gente é menos evoluído, a gente tem um perispírito que não consegue ser desagarrado da forma física que a gente teve, e é muito pesado, a gente não consegue sair aqui do... A gravidade, embora não tenha efeito sobre ele, a gente vai achar que tem, a gente vai ficar agarradão aqui, a gente vai se olhar e vai dizer, mas eu estou vivo, por que não estão me vendo? Se eu estou vivo aqui, ó, é a mesma mão, é o mesmo braço, é a mesma perna. Porque a gente está agarrado à matéria. E o que os espíritos estão planejando para nós? A gente ser libertar da matéria, porque nós não somos matéria, nós somos espírito. Tem uma vida muito mais legal para a gente viver. É por isso que a gente tem que tomar uma chicotada de vez em quando, para entender que matéria não é importante. O importante é o filho, é a mãe, é a pessoa que a gente ama, é o nosso vizinho, isso que importa. A matéria não tem significado nenhum, a matéria é um meio da gente aprender. Como a escola é um meio da gente aprender. A gente vai para a escola e é obrigado a usar uniforme. Tem alguma importância o uniforme? Cara, eu aprendo com uniforme, eu sei uniforme. Mas tem gente que se agarra tanto, acha tão bonitinho o uniforme, que vive a vida pelo uniforme. Esse é o erro. Entendemos o que é fluido? Então vamos ver o que a Gene vai nos dizer sobre fluido. A Gene vai nos dizer sobre o fluido que
Isso está lá no item, vou olhar aqui para não perder, o item 5 desse capítulo físico. Kardec vai dizer, ó, entre a pureza absoluta, isso nós estamos em A Gênese, 1868, e a matéria tangível, existem vários estados. Vê como ele está, de novo, antecipando Albert Einstein, 50, agora não, né? Porque é 68, então é um pouco menos. Mas ele também vai dizer o seguinte, ele vai dizer que, como é que eu elaboro essa matéria do mundo físico? Como é que eu faço um caderno? Como é que eu faço uma mesa? Como é que eu faço uma cadeira? Os espíritos vão dizer, com a mão, com a força do corpo físico, certo? Mas como é que eu elaboro o fluido? Essa matéria que é mais energia do que a matéria que nós estamos acostumados. Como é que no plano espiritual eu construo uma casa? Vamos citar um exemplo. Todo mundo aqui que já leu o André Luiz e fica na consciência lá pensando que ele ficou 8 anos no umbral, mas às vezes a gente não pensa que ele chegou lá e convidaram ele para morar numa casa. Ô, André Luiz, você não quer morar lá em casa? Ele não tem casa dele, tá? Ele mora de favor. Ele não paga nem aluguel, mas ele mora de favor. Convidaram ele para morar numa casa. Mas quem fez a casa? E como fez a casa? Os espíritos nos dizem. A ação do espírito sobre essa matéria fluídica é feita por pensamento e vontade. Isso é uma coisa muito importante a gente entender. Como é que eu manipulo o meu perispírito para parecer um Jesus loiro e um Jesus moreno? Um preto velho ou uma senhora idosa? Como que eu faço isso? Pensamento e vontade. Aí nós precisamos entender uma coisa, como é que é a mente de um espírito. Uma mente nossa. Como é que funciona a nossa mente? Eu gosto muito de lembrar um livro que chama Pensamento e Vida, que o Emmanuel escreve pelo Chico. E ele diz assim, a mente tem 5 organismos. A mente tem departamentos 4. Departamento da inteligência, departamento da memória, departamento do desejo, departamento da imaginação. E um gabinete, o gabinete da vontade. Bom, todo mundo aqui imagina como é que funciona uma empresa com departamentos e com gabinete. Se alguém não entendeu, eu vou explicar. O gabinete, normalmente, ele é ligado a quem manda. E é no gabinete que vai dizer o que vai ser feito e o que não vai ser feito. Os departamentos ficam pedindo, eu quero que compre isso, eu quero que faça aquilo. E o gabinete diz, pode ou não pode. Certo? Então vamos imaginar que a gente vive muito no departamento da imaginação. A gente vive mais ou menos assim. Amanhã vão me cobrar aqueles boletos, vão cortar a luz. Porque amanhã é capaz de dar um acidente, porque o meu seguro está vencido. Nós estamos imaginando o que vai acontecer. Vai acontecer? Não sei, talvez não. Provavelmente eu vou ser ansioso, né? Porque eu gosto de viver na imaginação. Tá Provavelmente eu vou não ter que acontecer e a gente acordar e dizer assim, isso era um sonho que eu tinha. Ou não. Se você vive lá, você vai achar que é realidade. Porque a realidade não é o que está acontecendo, é o que a gente pensa que está acontecendo. Essa é a realidade que a gente vive. Né? Se eu acho que ninguém presta, no meu mundo as pessoas não prestam. Se eu acho que meu vizinho é uma péssima pessoa, no meu mundo aquele meu vizinho é uma péssima pessoa. Porque eu penso assim, aquela é a minha realidade. Né? Então, se eu vivo na imaginação, tem alguns riscos. Cuidado para ele não estar lá. Tem gente que vive no mundo do desejo. Quero aproveitar a vida, eu quero comprar tudo, eu quero realizar isso, eu quero realizar aquilo, eu quero realizar não sei o quê. Esse é o vicioso, né? Aí quando vem a cobrança... Esse é o cara que está se comprometendo cada vez mais com... Qual é o perigo do vício? Vamos lá, qual é o perigo do vício? O vício só tem um perigo, gente. A gente acostuma fazer. E depois é mais difícil de deixar fazer. Se você chegar para um professor de natação e dizer, olha, eu tenho que ensinar alguém, é mais fácil eu ensinar alguém a nadar que nunca nadou, alguém que nada cachorrinho. O cara vai dizer, quem não sabe nadar, eu ensino em 2 dias. Agora o cara que nada cachorrinho, cada vez que eu atirar ele na água, ele sai batendo assim, ó. Ele não vai conseguir fazer o movimento certo. E eu vou demorar uns 4 meses para desacostumar ele, que quando ele cai na água, ele tem que fazer cachorrinho. Esse é o perigo do vício. Quanto mais tempo a gente vive no vício, mais dificuldade largar ele. E aqui vale todos os vícios, tá, gente? Se alguém está pensando no vício da bebida, no vício do fumo, pensa no vício da inveja, no vício da maledicência, no vício da vaidade, né? Quem vive comprando roupinha da Shopee desencarna e quer continuar mandando recado para a Shopee entregar as roupinhas lá no plano espiritual, não tem jeito. Nossa, eu tô tão ruim, se eu tivesse como comprar as roupinhas da Shopee, né? É vício. E o vício é um hábito ruim. Então a gente tem que
parar de executar o hábito ruim e começar a adquirir um hábito bom, né? A gente pode dizer assim, eu qualquer coisinha já estouro, quando eu vejo, eu digo, por que eu fui estourar? Eu já sei que só dá zebra comigo, depois é um problema sair de tudo que eu fiz quando estava brabo. Você está habituado a fazer isso. Isso chama ira. A ira é quando fere o teu orgulho e daí você perde a consciência, literalmente, você não pensa mais. Quando você se acordar, você matou uns 2, feriu uns 14. É a ira. Então você tem que desabituar a esse comportamento e habituar o comportamento que todo mundo recomenda. Conte até 10. Né? Daí, se você... Bem devagarzinho, que daí você não vai ficar irado. Né? Agora fala isso para quem tem esse comportamento. Fala isso para mim. Vê se vai adiantar alguma coisa. Não vai adiantar. Eu preciso me dois convencer. não quer saber dessa porcaria. Eu preciso me convencer do quanto isso está prejudicando minha vida. Quando eu me convencer, através do meu desenvolvimento intelectual, que isso está acabando com a minha vida, aí eu vou dizer, cara, eu não quero mais isso. Meu Deus, olha quanta coisa negativa acontecendo na minha vida porque eu perdi o controle. Aí você vai rever. Você vai dizer, cara, eu preciso aprender a contar até 10. E aí você vai começar a exercitar. Quanto tempo vai demorar? Proporcionalmente ao tempo que você ficou no vício. Porque quanto mais você ficou no vício, mais difícil tirar. Por que as pessoas não param de fumar? Porque elas estão acostumadas toda hora a puxar um cigarro. Elas dizem, não vou mais fumar, mas deixa a carteira aqui. Aí quando ela vê distraidamente, ela nem se deu conta, alguém chega e diz, tu tá fumando? Bah, eu ia parar. É um vício. Então o vício é um hábito que a gente deixou crescer errado. De uma maneira que não deveria. Um dia a gente vai ter que resolver ele, porque todos são apegos à matéria. Então a gente vai ter que aprender a viver uma vida espiritual que não tem esses vícios. Certo? Muito bem. Continuando então nossa trilogia aqui, nós vamos entendendo os outros departamentos, que eu não falei. Nós também temos a memória. No meu tempo era tão bom. Aqui eu peguei um monte de gente que sou eu. Ai, como era bom o tempo que eu era novo, o tempo que eu era cheio de dinheiro, o tempo que não sei quem, o tempo que eu morava em tal cidade. Deprimido. Vai ficar deprimido. Se não está hoje, vai ficar. Porque você vive numa felicidade que já passou. Também não é um bom departamento para a gente viver. Sobrou o quê? Sobrou o quê? Memória, imaginação, desejo. Sobrou o mundo que a gente deveria viver, que é o mundo da intelectualidade. Abra um livro, faça uma leitura, aprenda alguma coisa. Esse é o mundo que a gente deveria viver. O desenvolvimento intelectual. Só que os 4 ficam pedindo para vontade. Posso fazer? Posso executar? Todos os 4 ficam pedindo. Quem vai determinar o que vai ser feito é a vontade. Então vamos imaginar, eu tenho 4 pensamentos, cada um saiu de um departamento, mas é a vontade que vai decidir o que você vai fazer. Eu, por exemplo, tenho um desejo de ser rico, milionário, ter dinheiro assim pra... Mas todo dia eu levanto às 10 horas, me dá uma preguiça, eu saio de casa ao meio-dia, não consigo pensar em estudar, trabalho eu não quero de jeito nenhum. É só um desejo. A vontade não está autorizando. E eu não vou ser rico. Eu só desejo, meu pensamento é só um desejo. Agora, eu realmente quero ter uma situação financeira abastada. Mas eu tenho vontade. Eu levanto às 5 da manhã, trabalho até a meia-noite, estudo, me dedico, procuro ajuda, procuro pessoas que possam me ajudar. Opa, você tem pensamento e vontade e vai acontecer. É certo. É por isso que as pessoas dizem que existe um tal de poder da mente. Existe. O poder da mente é a vontade da mente. Tudo que você empresta, pensamento e vontade, se realiza. Tudo. Por quê? Porque eu começo a manipular o mundo de energia em volta de mim. Pois não. O senhor falou em fumar, eu tive uma experiência muito boa. O meu marido, quando era vivo, ele parou de fumar, porque ele fumava muito. E depois eu fui no mesmo médico que ele foi em São Paulo. Eu morava em Itajaí nessa época, em São Paulo. Eu mudei para Itajaí. Aí eu cheguei lá, no endereço, tal. Primeira coisa que o médico olhou e falou assim, a senhora quer parar de fumar? Eu falei, quero. Eu vim para isso. Mas a senhora tem força de parar de fumar? Eu falei, é porque eu não tenho, né? Por isso que eu ainda estou fumando. Aí, entrei lá na sala e falei, se a senhora quiser fumar, a senhora deixa.
pega o seu cigarro, que está aí, o pacote, se quer deixar tudo aí, vamos entrar lá na sala. Entrei. Ele tinha uma técnica de fazer um corte aqui nessa curvinha da orelha, aqui, sabe? E dava um ponto. Ele falou, agora a senhora pode ir para casa, quando a senhora achar que está cicatrizado, pode ir na farmácia, pode ser no enfermeiro, não tem problema. Coisa simples, é um simples ponto que ia tirar. Tá bom, obrigado. Nem olhei, não estou brincando, nem olhei para a mesa lá na entrada, com massa de cigarro e whisky, ficou lá. Fui para cá, peguei o aeroporto, quando chego lá no voo, a moça sempre, cadeira de fumante ou cadeira sem fumante, né? Eu fiz assim, gente, é impressionante. Ele pode ter feito hipnose, só que eu fiz assim, tanto faz. Fui no hospital, só pode sentar aqui, sentei. Não deu vontade de fumar, nem lembrei. Depois, chegando em casa, foi a mesma coisa. Não falei mais nada, tudo bem, numa boa. E fui levando a minha vida, cigarro ficava lá, eu não dava bola. Aí todo mundo, meus vizinhos, nossa, você tá ficando bem, tá bonito, tal coisa. Eu falei assim, que parei de fumar. Você parou, eu não consigo. O que é difícil, gente, quem fumou sabe disso. Eu não estava numa boa, sabe? Aí, a idiota aqui, eu falei, eu vou experimentar para ver o que acontece. Uma pessoa que cortou a orelha, tentar fumar de novo. Não. E eu peguei, acendi o cigarro na mesa da sala, assim, peguei o cigarro, o isqueiro, e fiquei lá. Acendia, punha lá, esquecia, ia para lá, abria a porta na cozinha, não sei o que. Não. Aí eu falei, poxa, eu queria saber o que acontece fisicamente, né? Voltei lá, acendeu outro cigarro, acendi, e nada de querer fumar. Voltei a fumar. Persistente, né? Não, Essa queria olha, mesmo. voltei a fumar. E passava, diminuía o cigarro e tal, mas voltei a fumar. Quando eu chego aqui, morando aqui em Bombeira, mas fui fumando bem menos, né? Mas tá. Cheguei aqui, o nosso postinho de saúde aqui lançou não é ele, foi mandado a gente fazer aqui, quem quisesse fumar, era para ir lá, se inscrever, eu fui, porque eu queria, você vê que porcaria, eu estava tão bem, né? Fui lá e falei. Aí, você teria que ir a todas as quintas-feiras, quando terminasse quinta-feira, não dava mesmo, quinta-feira. Aquele que não vier no segundo, não vem mais. Não é mais admitido no grupo. Bom, tudo bem. Fui para casa. Quinta-feira do final de semana, fui. Sem sofrimento, gente. Sem nada. Tinha até falado, poxa, o jeito de encontrar o grupo. E encontrei uma vizinha minha, falei, ele falou, você foi ontem? Eu falei, fui. E o que houve? Ele falou assim, eu tive uma reunião importante em Itajaí, eu fui e perdi essa reunião. E ele não foi aceito. Bom, passaram-se os 4 semanas, né? Aí vem uma tabelinha de remédio, qualquer coisa assim, um comprimido, eu tomei, mas nem acabei de tomar os remédios que eles mandaram tomar. Nunca mais. Mas sabe o que? Gente, não sentia aquela agundinha de querer fumar, sabe? Nem cheiro de cigarro me fazia mal. Né, Júnior? Esses dias foi o meu filho caçulo que ainda fuma. Ele falou, mãe, eu vou fumar lá fora. Eu falei assim, se tá bagaçando, fica aqui. Eu não fumo, não me incomoda nada. Agora, vocês vão saber o que aconteceu nisso, gente. Eu não sei. Eu vou lhe explicar. Faço questão. Mas é bom. Na verdade, a senhora teria conseguido a cura na primeira se cortasse a orelha inteira. Tô brincando, né, gente? Óbvio que não é isso. Mas vou lhe explicar. Tomara que eu consiga, mas eu vou tentar lhe explicar dentro do nosso tema e dentro da Gênese. Tá? Sim. Aí nós vamos tentar chegar lá. O que diz a nossa Gênese? A Gênese também vai falar nesse capítulo sobre a ação magnética. Mas Kardec vai fazer uma observação sobre a ação magnética. Ele vai dizer assim, ó, existe uma ciência irmã do Espiritismo, isso está muito na revista Espírita, tá? Não está tão claro na Gênese. Existe uma ciência irmã do Espiritismo, que chama-se magnetismo.
de tal sorte que uma completa a outra. Mas, e isso ele vai dizer na revista, eu não vou falar dela. Opa, por quê? Porque a época de Kardec, o magnetismo era uma ciência, vamos dizer assim, bastante promissora. Então existiam pessoas que, como nós, se reuniam para discutir magnetismo. Nós estamos aqui reunidos para discutir espiritismo, certo? Existiam pessoas que se reuniam para discutir o magnetismo. Kardec pertenceu a esses grupos de reunião de cientistas 35 anos antes de conhecer as mesas girantes. Por 35 anos ele estudou magnetismo. Então eu diria que ele era um cara que entendia, certo? Mas ele era um cara muito respeitoso. Quem começa a conhecer as minúcias do Kardec vê que ele é um cara que ele, tipo assim, era difícil ele dar uma fora, é difícil ele errar. E o que ele dizia? Ele dizia, olha, se vocês querem saber alguma coisa de magnetismo, tem tal sociedade, tem tal clube, tem tal não sei o que os caras são autoridade no assunto. Você tem que ir lá. Porque aqui nós estamos estudando espiritismo. Aqui eu estou estudando o mundo dos espíritos e a influência desses espíritos na nossa vida. Nós estamos estudando a reencarnação, nós estamos estudando esse intercâmbio entre os espíritos. O magnetismo é uma ciência muito mais consolidada, ela tem muito mais anos. E tem gente que representa melhor o magnetismo. O magnetismo ele foi iniciado por Franz Anton Mesmer, um alemão. Tanto é que algumas pessoas chamam de mesmerismo. Reconhecimento ao seu autor. O que o Franz Anton Mesmer, vamos dizer assim, revelou da lei de Deus? Porque todo cientista ele revela a lei de Deus, tá, gente? Ele não cria nada. Ele usa alguma coisa que já existe na natureza. Né? Por exemplo, nosso celular, a telefonia celular é baseada em ondas eletromagnéticas que foram criadas por Deus. Pediu para um cientista criar uma onda eletromagnética, ele não cria. Né? Ele sabe como é que usa ela. E assim é tudo que o cientista faz. Ele só estuda o que Deus criou. Ele não cria nada. Né? Mesmo inteligência artificial, que só para ficar no momento, não vai chegar perto de nós porque é uma criação humana. E a gente não é Deus, certo? O mesmo ele diz o seguinte, ó, existe uma teoria que fundamenta a atração dos ímãs. Né? Eu sei que aqui muitos desmontaram o rádio do pai para pegar o alto-falante só para tirar o ímã e ficar brincando quando era pequeno. Né? Depois o pai descobriu e deu uma surra danada. Né? O que é um ímã? O ímã é um pedacinho de metal. Ah, tu fez, ó. Viu como é que é? O ímã é um pedacinho de metal que a gente consegue, através de outro ímã, aproximando dele, a gente consegue fazer com que os íons se separem. E os íons têm duas cargas, positiva e negativa. Então eu posso imantar, por exemplo, a chave de fenda, aproximando a chave de fenda de um ímã. Porque daí ela se torna magnética. Né? É o mesmo princípio pelo qual você usa uma bússola. Né? A bússola nada mais é do que um ponteirinho que tem um imãzinho. Aquele ponteiro é imantado. E ele vai sempre apontar para o polo norte. Porque a carga do polo norte é igual a da pontinha vermelha da bússola. Então, quando eu mexo e brinco com o ímã, eu descubro o seguinte. Eu vou usar dois elementos aqui para nós entender. Esse ímã é positivo e negativo. Esse ímã é positivo e negativo. Se eu aproximar eles, botar em cima da mesa dois ímãs, aproximar os dois e encostar positivo e negativo, ele vai ter força para se afastar. Se eu virar um dos ímãs e aproximar, ele vai juntar. O que diz então a teoria do magnetismo dos metais? Diz que se atraem. Os afins se atraem. Os afins se atraem. Os semelhantes se atraem. Ou, se vocês preferirem, os dois polos positivos se atraem e os dois negativos se atraem. Mas os opostos se repelem. Isso é uma lei. Uma lei do universo, uma lei de Deus. Tá? O que o Franz Anton Mesmer disse é as pessoas também têm isso. As pessoas também têm magnetismo. As pessoas também se atraem por semelhança. Certo? E o Kardec vai dizer que isso ocorre no campo do fluido. Então ele vai dizer, os fluidos bons se atraem e os fluidos ruins se atraem. Mas quando é fluido ruim com bom, se repele. Né? E ele vai dizer mais, ele vai dizer o seguinte, que o que impregna o fluido das características positivas ou negativas é o nosso sentimento. Nosso sentimento vai emprestar para o fluido, ou para a energia, os nossos sentimentos. Sentimento de raiva,
a nossa energia vai ficar com raiva, vai ficar impregnada de raiva e vai ser atraída para todo mundo que estiver com raiva. Quando eu estou em prece, a minha prece, o meu desejo de que as pessoas melhores vai ser emprestado para o fluido e vai sintonizar com todo mundo que está em prece, certo? É isso que o Mesmer disse. Kardec diz, é exatamente assim. A ação magnética se dá exatamente assim. Mas ele já tinha dito que nós tínhamos um corpinho que era feito de fluido. E ele já tinha dito que o que manipula esses fluidos é pensamento e vontade. Então ele está dizendo o seguinte, o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, ele vai ter moléculas, porque esse é o termo que ele usa, molécula é uma quantidade de várias células semelhantes. Ele vai dizer, a molécula do nosso perispírito, ela vai se impregnar dos meus pensamentos e da minha vontade. Então, se eu tenho muitos pensamentos de fazer o mal e muita vontade que eu tenho oportunidade, eu vou naturalmente modelar o meu perispírito. Kardec vai dizer mais. Esse perispírito irradia e forma um campo em volta de mim. Kardec vai chamar atmosfera espiritual. Hoje a gente vai chamar aura, até porque o André Luiz usa aura, o termo. Então vejam bem, nós vivemos num corpo que é de energia, as quais eu posso manipular, e eu crio em volta de mim um campo onde eu vivo, que também é feito de energias, que eu também manipulo e que pode ter trocas com quem é afim, certo? Muito bem. Aí nós começamos a entender por que o corpo físico funciona. Porque Kardec vai dizer que o perispírito é o modelador do corpo físico. Vamos entender. O espírito só tem mente. Ele pensa numa das 4 caixinhas, pede para a vontade se pode fazer, a vontade autoriza e nós começamos a manipular a energia do perispírito. O perispírito pode ficar harmonizado ou desarmonizado. Quando ele se desarmoniza, o perispírito, as suas moléculas têm a obrigação, é o tarefa deles, o que eles fazem, o trabalho deles é mandar o que a célula do corpo físico tem que fazer. Aí quando ele está desarmonizado, ele começa a dizer assim, célula do coração, vai lá visitar o pulmão, célula do pulmão, vai dar uma voltinha no pé, vira uma bagunça. E nós chegamos à doença, enfermidade. Nós chegamos à desorganização do corpo físico. O câncer. O câncer, por exemplo, vamos falar aqui do mieloma, né? Múltiplo. Nós temos o plasma sanguíneo, a hemácia e o leucócito. Daqui a um pouco uma célula do plasma começa a se multiplicar mais. E ela se multiplica tanto que ela começa a diminuir a multiplicação da hemácia e diminuir a multiplicação da plaqueta, do glóbulo branco. E aí eu fico doente. Porque daí eu não tenho mais o glóbulo branco para atacar as enfermidades, eu não tenho mais boa oxigenação, porque eu não tenho mais hemácia para carregar energia, e eu começo nesse caso, né, começo a ter, os meus ossos começam a se quebrar, a se deformar, eu começo a ter insuficiência respiratória. Alguns chegam a morrer. Mas por que o corpo físico começou a funcionar errado? Porque o perispírito desarmonizou. Porque a minha energia desarmonizou. Porque o meu pensamento que está no espírito e a minha vontade começaram a realizar numa caixinha que não deveria estar realizando. E aí a coisa foi degringolando com o passar do tempo e eu cheguei na enfermidade. O que eu tenho que arrumar? Qual é a causa? Eu tenho que arrumar o espírito. Ah, mas eu preciso ir no médico? Claro que precisa. A gente já prejudicou tanto o corpo físico que agora tem que ter uma intervenção. Tem que tirar um pedaço, tem que costurar, tem que fazer coisas que sejam medidas de emergência. Vai resolver? A pessoa quando faz o tratamento do câncer e diz o doutor, está de alta. Doutor, vai voltar? O médico vai dizer, não sei te dizer. No pâncreas é difícil. O espírito não pode dizer, se você mudar o comportamento. Jesus pode dizer, vai e não peques mais. Se você não pecar mais, o que é pecar? Pecar é você fazer alguma coisa que é contra a lei de Deus. Se você não pecar mais, não vai acontecer mais nada. Já resolvi o problema. Aonde Jesus agia? Na energia. Vamos lá, eu falei que pensamento e vontade constrói um perispírito de moléculas sãs ou mal sãs, não usei o termo, mas estou usando agora, que é o termo de Kardec.
e que o pensamento cria um lugar para a gente morar, que pode ser um inferno ou um céu, né? Eu sempre gosto daqui comparar, vocês me perdoem, quem já botou aqui um ossinho na garrafa de Coca-Cola de curioso e deixou um mês? Alguém aqui não? Amanhã todo mundo vai fazer. O ossinho desmancha. Bota do lado uma garrafa cheia d'água com um ossinho igualzinho. Daqui a 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, o ossinho está lá, porque a água não faz mal. Vamos imaginar que a Coca-Cola é o pensamento ruim e que a água é o pensamento bom. Nós vivemos dentro de uma garrafa. Mas isso é realidade. É a realidade. É a realidade. Nós vivemos na garrafinha de Coca-Cola dos nossos pensamentos. A gente enche essa garrafinha com os nossos pensamentos, a gente vive ali dentro. Então tem gente que diz assim, cara, esse mundo é horrível, eu vivo no inferno, que é tudo ruim. A garrafinha dele foi mal enchida. E tem gente que vive nesse mundo com todos os problemas e é feliz, está realizado, está de bem com a vida, porque ele encheu a garrafinha dele de água potável. Certo? Essa é a diferença. Agora imagina Jesus, como é que era a garrafinha de Jesus? Bah, eu não consigo nem imaginar. Assim. Eu sei que ele nunca pensava coisa ruim e eu sei que toda a vontade dele era fazer o bem. Aí o que acontecia? A gente sabe que a aura se irradia, já falei. Mas quanto mais eu vibro em intensidade de vontade, mais longe vai essa aura. Essa aura pode ter quarteirões. Ela pode atingir Jerusalém inteiro. Depende do espírito. Então quando as pessoas muitas vezes eram obsediadas, o que é obsessão? A obsessão é um espírito que era amigo meu. A gente fazia coisa errada junto. Daí eu resolvi que eu ia mudar, eu ia virar uma pessoa boa. Aí ele, que era meu amigo, tá toda hora assim, vem de novo, vem pra cá, nós estamos sentindo tua falta, vem beber no bar com a gente, vem jogar futebol com a gente. Esse é o obsessor. Eu não gosto de caracterizar o obsessor de forma diferente, porque ele é amigão, ele é nosso amigão. Existe uma lei no universo, que é a lei de solidariedade. Então Deus determinou o seguinte, se você foi, agora tem que levar os outros. Então o obsessor tem que ficar no meu pé até eu levar ele, né, gente? É justo. Porque eu também ajudei ele a se enterrar, né? Quantas vezes eu fui pra bodega com ele? Quantas vezes eu levei ele para fumar um cigarrinho? Agora é justo que eu também tire ele de lá. Eu saio e depois tenho que tirar os outros. Então esse é o obsessor. O obsessor muitas vezes ele somatiza no nosso corpo. Por quê? Porque a gente sintoniza com ele e os nossos pensamentos unidinhos, assim, bem amorosos, começam a desarmonizar meu perispírito e eu acabo tendo uma somatização, ou seja, o meu corpo físico para de funcionar corretamente. Aí imagina Jesus chegando, o cara doente, o leproso, o cara que não caminhava, está lá do outro lado. E Jesus chegando. E o obsessor olhando. Meu Deus, mas esse cara tem uma luz, né? Porque a gente normalmente imagina, né, um campo fluídico mais harmonizado como uma luz, né? Esse cara tem uma luz, esse cara vai fazer alguma coisa contra mim. Vai querer que eu largue meus vícios. E o que os obsessores faziam? Se mandavam. É mais ou menos o marginal, perigoso, bandido, mal vai dar com pau quando enxerga a sirene da polícia. Eu não vou ficar aqui porque eu não sei o que vai acontecer. Jesus iria causar algum mal ao obsessor? Claro que não. O obsessor entende isso? Claro que não. Mas o obsessor quer ajuda? Claro que não. Ele quer continuar fazendo as coisas que ele sempre fez. Então ele vai-se embora. E a pessoa se cura. O que aconteceu? Magnetismo. Uma ação fluídica. Uma ação magnética. Está lá no capítulo da Gênesis. Né? A pessoa tem uma desarmonia causada, por exemplo, por uma coisa que é dentro da sua harmonia, vamos dizer assim, psíquica, não está fechando. Por exemplo, alguém que não perdoa outra pessoa. Eu não perdoo fulano, não perdoo fulano. O candidato fica doente. Porque aquilo é um pensamento, e é uma vontade, e não é uma coisa boa. Né? Não foi o que está na lei de Deus. Né? Prejudicar alguém, se vingar de alguém, querer o mal de alguém. Eu não perdoo, não perdoo, não perdoo. Jesus, quando se aproxima dessa pessoa para fazer a cura, ele troca moléculas com essa pessoa. No lugar que está mais as moléculas mais doentes, malsã, como Kardec vai chamar, Jesus, por pensamento e vontade, tira aquelas lá e emprestam a deles, temporariamente. Aquilo cria uma coisa que pode começar a se multiplicar ou não. Uma revolução, né? Uma revolução. Cristo também podia cortar a pontinha da orelha e dar um ponto e dizer que aquilo cura. É a mesma coisa.
É a mesma coisa que fizeram com a senhora. Ele deu um pontinho, cortou, deu um pontinho e convenceu ela que ela ia ser curada. Ele emprestou a semente. Mas quem tem que fazer o trabalho é ela. Ela tem que acreditar que isso vai dar certo. Ela tem que trabalhar para isso dar certo. Não pode sentar na mesa para experimentar, para ver o que acontece se eu fumar 4, 5 cigarrinhos. Eu preciso ter vontade também. A ação tem que ser uma ação de afinidade. E pior que isso, eu não posso me desligar daquele pensamento. No nosso caso, a gente não pode se desligar de Jesus. Ah, fiquei melhor, agora não preciso mais pensar em Jesus, posso voltar a fazer tudo que eu fazia antigamente, porque agora eu estou curado. Mas hoje em não pede dia, mais. mas hoje em dia está bem mais fácil. Não precisa se desligar de Jesus. Eu vou lá no centro espírita, tomar um passe, E fazer uma terceirizo. aplicação. E terceirizo. Isso não existe, gente. Eu vou contar uma história rápida para vocês. Pois é, não, mas eu toquei justamente para você entrar no... Eu vou contar uma história para vocês. Tinha um cidadão que ele não gostava de trabalhar. E todo dia ele chegava para o amigo e dizia, me empresta um dinheiro aí que eu estou mal, estou precisando, tudo mais. E o amigo dava. Aí ele ficava sem dinheiro de novo, ele ia no amigo e dizia, ô, estou mal, me arruma um dinheiro aí. O amigo emprestava. Um dia ele vai resolver o problema dele? Não. O que ele precisa fazer para resolver o problema dele? Trabalhar. Assim é a ação magnética. Cara, chega um ponto que não dá mais afinidade, entendeu? E a pessoa, os outros não conseguem mais fazer por você. Vou citar um negócio que é bem comum hoje em dia. Eu tenho depressão. O médico vai lá, me dá uma medicação. Aquela medicação ela vai produzir um hormônio que eu não estou conseguindo mais produzir. Por que eu não estou conseguindo mais produzir? Porque eu tenho pensamento negativo continuado. Esse é o diagnóstico da doença. Eu só penso besteira, vamos traduzir. Aí eu não consigo mais produzir determinados hormônios que me dão harmonia ao corpo físico. O médico dá um remedinho e diz, ó, toma esse remedinho que tu vai começar a se sentir melhor. Aí eu começo a me sentir melhor. Se eu continuar pensando só coisa ruim, chega um ponto que o remédio não funciona mais, gente. Tem que dar um remédio mais forte, né? Aí dá o remédio mais forte, mais forte, mais forte. Chega um ponto que o cara está doente por causa do remédio. É ação magnética. Você tem que pegar aquele comprimido, colocar na boca e dizer, cara, eu vou tomar 1 ano que seja, vou tomar 6 meses. E quando eu estiver bem, eu vou no médico, eu vou conversar com ele, eu vou ver se eu posso parar e eu vou mudar essa maneira de pensar. Eu vou pensar nas coisas boas que Deus me empresta todo dia, nas maravilhas que o mundo tem todo dia. Eu não vou entrar na sintonia do pessoal que está no meu WhatsApp, do pessoal que está me mandando mensagem, do pessoal que está no Instagram. Ayrton, quando você vai dar uma palestra sobre como é que é o meu eu, meu ego, você fala sobre o quê? Como é que você vai fazer o pessoal concordar contigo? Fazendo eles mudarem o que eles estavam pensando. Mas esse é um processo íntimo, gente. Eu não consigo fazer. É o dia a dia, é aqui, presente sempre. Eu posso depositar, eu posso. Vamos usar outro exemplo. Um bom palestrante pode emprestar uma sementinha para você. Mas quem vai ter que cuidar da sementinha é você. Tem gente que frequenta centro espírita 10 encarnações, gente. Não muda Porque nada. É uma máquina, né? O pensamento é como se fosse uma máquina. É o único órgão que a gente tem, é a mente. E não é? E a produção da mente é o pensamento. E como é que tu faz funcionar a máquina? Se autoconhecendo. É Se isso. autoconhecendo. Tu tem que Se controlar, autoconhecendo né? e autoconhecimento. Saber Qual? que aquele pensamento ali não te pertence, não é bom, não. Tudo é tua mente que tem que controlar, né? A máquina de que você está sempre... Vou pegar uma colinha com ela lá, você me empresta uma colinha? No Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou assim, qual o meio mais eficaz de eu acelerar o meu adiantamento? E ele respondeu, conhece a ti mesmo. Por quê? Porque, cara, se eu não me conheço, como é... Na vida profissional, quem tem uma função mais executiva, mais de decisão, aprende a fazer planos de ação. Fazer plano de ação para resolver esse problema, aquele problema, aquele problema. Para você conhecer, para você fazer um plano de ação, a primeira coisa que você tem que definir é qual é o meu problema. E se você definir o problema errado, tudo que tu fizer depois vai dar errado, porque você está atacando a coisa errada. Para mim fazer minha reforma íntima, eu tenho que fazer um plano. Para mim fazer o plano, eu preciso saber qual é o meu problema.
Então os amigos chegam e dizem assim para mim, ah, você é maravilhoso, ah, como você é belo, como você é bom, como você... E eu fico na minha vaidade, assim, dizendo, nossa, eu sou fabuloso mesmo. Eu não me conheço, não é verdade. Algum momento eu vou ter que sentar e dizer, cara, quem é o Ayrton? Vaidoso, orgulhoso, Dói. metido. Porque se eu não fizer essa avaliação e se eu não chegar a essa avaliação, eu não vou atacar o problema real. Eu talvez vá atacar um problema totalmente diferente. Como é que eu consigo ter mais performance? Como é que eu consigo ser mais ainda bajulado pelos amigos? Então é a mente. É aí que nós temos que se preocupar. Cara, o que minha mente está pensando? O que minha mente está me enganando? Quem que eu estou deixando cortar minha orelha e me enganar? É as ilusões. Ah, tem gente que vai no psicólogo e me pergunta, é bom ir no psicólogo? O psicólogo corta a orelha e faz um pontinho. Ele chega lá e te diz, ó, tal coisa cura. Aí a gente cai na conversa dele e diz assim, agora eu me curei, opa! E a gente começa a fazer o trabalho. Porque ele deu o caminho. O psicólogo só fala o que tu quer ouvir também, né? Ele bota uma sementinha. Claro. Não sei, mas ele fala coisas que são sementes. Agora eu quero defender a profissão. Agora eu tô Você é ficando psicólogo? feliz. Agora eu tô ficando Você é feliz. psicólogo? Você planta a Também não sementinha. escala. A pessoa Então, tem que ajudar. Você só ajuda a pessoa a ela se transformar a si mesma. É. Você só vai cutucar ela. Ela vai apoiar. Você, mas não é apoiar, não. O apoio você dá no começo. Aí ela que você ganhou a confiança, você começa a tocar na ferida. Você tem que tocar na ferida porque a pessoa tem que se tocar. Ela tem que se mudar. Sim, ela tem. Nunca é O psicólogo vai que dizer, curar. faça isso, faça aquilo. Não vai ter isso. Vai ter assim, ó, que você já pensou diferente isso? Já pensou fazer outra coisa? Isso sim. Aí nunca vai dizer pra você, ó, faz isso porque vai. Não. Entendeu? Mas ele não pode passar a mão na tua cabeça. Ele vai ter que ser, o teu amigo é aquele que vai te apontar a tua ferida. Por isso que eu digo que dói, né? São as sombras né, da gente. E é difícil essa mudança. É Mas Agora uma outra processo. contribuição, é que eu também sou engenheiro. Essa questão das polaridades, o pessoal se confunde bastante. Todo ímã é formado por um conjunto de dipolos magnéticos. Não existe um polo só positivo, não existe um polo negativo. Sozinho, isolado. Não existe. É sempre um dipolo. Um ímã, ele é uma soma de dipolos. Assim. Tá todo mundo alinhadinho. No caso, você tem um campo magnético da Terra, por exemplo. Ele tem um norte e um sul. O ímã da agulha da bússola vai apontar sempre, vai se alinhar ao campo da Terra. Então, não adianta você querer forçar a agulha a ficar assim, não, ela vai fazer isso. Porque o campo dela não é suficientemente grande. O que você faz, às vezes? Você pode inverter o polo. O que você faz? Você pega um campo eletromagnético mais forte e fica contrário ao que é o campo daquele material que você estava antes, ele vai inverter. Então a questão é alinhamento. Com o que você se alinha? Então, eu penso assim, usando uma coisa aqui. Jesus, ele tinha o campo dele. Todo mundo que se aproximava dele começava a se alinhar aos poucos, porque o campo dele era mais forte. Então, às vezes, assim, ao que você está se alinhando? Isso depende da vontade, do pensamento. É assim que eu estou interpretando. Ou seja, eu posso alinhar com coisas que não me convêm. Isso. Por quê? Você está naquela companhia, você se alinha naquela companhia. Geralmente é assim, você está acompanhado de certas pessoas que são afins com você. Afim como? No alinhamento. E aí, quando você coloca um ímã atrás do outro, o polo inverso é que atrai. Tá? Então, se você pegar dois norte assim, fazer assim, não encosta. Dois sul, assim, não encosta. O sul com o norte vai colar. E vai formar um único campo. Porque ele se alinha. Então, assim, não é questão de falar assim, os opostos se atraem e tal, mas você se alinha ao campo que está mais forte naquele momento. E isso depende, no caso, como a gente não é um ímã, a gente é um ser diferente, a questão é com que você está alinhado naquele momento. É ali que você vai se orientar. Então, no caso assim, você tem uma pessoa, você tem um grupo de uma porção de pessoa que é fumante, entre o não fumante, já começa a discussão. Fumando, igual a questão da alimentação. Entra um cara que come carne no meio do vegano, no grupo vegano, vai ter. Aí o que acontece? Se ele mudar a vontade dele, mudar a disposição dele, a vontade dele, ele acaba se tornando junto ao grupo. Vai mudar, vai procurar mudar seus hábitos. Então é uma questão mais de alinhamento, né? Porque a gente tem que lembrar sempre que não existe essa questão de um polo sozinho. Não existe polo sozinho, existe um alinhamento que é feito. Você tem um eixo. Né?
É isso aí. Eu estou falando assim, se você pegar os ímãs, você vai ver que os iguais não encostam. Eles não encostam. O que faz é o campo se alinhar. Campo eletromagnético se alinha a outro. Então, se você está na Terra, ela tem um campo eletromagnético que tem um eixo, norte e sul. Não adianta você criar uma bússola que vira para o leste, que ela não vira. Ela vai virar sempre no leste, porque o campo da Terra ele vai determinar. É por isso que um navegador, ele nunca tem só uma bússola. Ele tem uma bússola e um mapa. Que é para ele saber aonde ele tem que virar. Para quem é navegador, você tem, quando você vai colocar uma bússola no barco, você tem um cara que vai lá aferir aquela bússola. Sim. Por quê? Você tem metais no barco. Você tem bateria, você tem uma porção de coisa de metal que elas podem não estar alinhadas. E aquilo vai desviar a sua bússola. Então você tem que ter uma outra pessoa que vai com outro aparelho para aferir e deixar a bússola na direção correta. Então, isso é uma questão, assim, de quem trabalha com navegação sabe, que a bússola você não pode colocar em qualquer lugar no barco. Tem interferências do motor, que gera campo eletromagnético. Você tem o rádio, o aparelho de rádio próximo da bússola, então isso interfere, porque o campo magnético ali, naquele equipamento, está sendo mais forte do que o da Terra, pela proximidade. Então ele tem que fazer uma calibragem. Então, quando a gente fala assim, eu vejo por esse lado do alinhamento. Essa calibragem é o que eu estou falando, que é o mapa que ele tem que ter. Ele vai dar um mapa para essa navegador e vai dizer, quando ela estiver aqui, ela só deve voltar, ela não pode ir mais para lá. Senão vai te jogar num labirinto que não tem mais volta. Ou seja, uma pedreira de todo tamanho. Muito obrigado. Bom, hã? Muito obrigado. Oi? Muito obrigado pela palestra. Mas eu não terminei. Deixa eu ver se eu tô tão atrasado Só aqui. botar água ali É que eu falo, tá? Eu falo. Bom, vocês já viram que podem consultar magnetismo aqui, o nosso amigo, né? Que é o estudioso do mesmerismo aqui. Ó, tá? Ele já é formado. Então, o que a Gênesis nos diz, no final das contas, que nos interessa, está lá no item 31. Ele diz assim, ó, os fluidos condensados no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Então, onde é que se dá a cura? A cura se dá no campo energético, no perispírito, na nossa aura. E isso vai, uma vez sanado e resolvido, começar a dar as ordens corretas para a célula. Alguém já deve ter visto aqui o comentário de que o Chico rezava assim, quando ele estava doente, ele dizia, célulazinhas amigas, por favor, hoje faça o seu trabalho, faça tal coisa. Ele rezava assim, ele rezava orientando, que a única coisa que realmente vai orientar qualquer matéria é o princípio inteligente, o pensamento e a vontade, pedindo para a matéria fazer o seu papel, porque é um instrumento. Então ele tratava o instrumento como instrumento, né? Como o violinista trata o seu violão. Ele é um instrumento. Mas quem que é o comandante? O comandante sou eu tenho o poder de tocar esse instrumento do jeito que eu quero, da maneira que eu entendo. E agora vamos lá, então, reunir tudo isso junto, né? Para nós terminar, então, que já está demais. Para eu ver se eu consigo mostrar para vocês como a gente olha muito para a cura e pouco para o ensinamento. A gente olha muito para, eu quero me livrar do aguilhão, e a gente não pensa como é que eu me livro de fato do aguilhão. Né? De tal sorte que a gente corre o risco de estar daqui a 2000 anos, né? Todos juntos e todos cheios de doença, porque a gente não fez a leitura do Evangelho como a gente devia ler. E eu vou citar Marcos, no capítulo 8, quando ele conta a história de uma cura de um cego. Então Marcos conta mais, a gente sabe que Marcos é um dos evangelistas que não conheceu Jesus. Ele era, na verdade, discípulo do Paulo de Tarso. Cadê o gostador do Paulo de Tarso? Saiu agora. Um perigo eu falar Paulo de Tarso perto dele. Né? Não fala. O que o Marcos nos conta? Ele diz assim, ó. Quando Jesus e a sua comitiva chegou na cidade de Betsaida, as pessoas dali trouxeram para ele um cego e pediram para ele que ele impusesse a mão e o curasse. Jesus então pegou o cego pela mão e tirou ele da aldeia. Depois cuspiu nos olhos do cego
colocou a mão sobre os olhos e aí perguntou, agora você está vendo? E o cego respondeu, eu vejo, mas vejo os homens como se fossem árvores grandes. Jesus então impôs novamente a mão e o cego, levantando os olhos, olhou agora ao longe, de forma clara, firmemente. Então Jesus pegou ele e disse, agora você volte para a sua casa e não entre de novo na aldeia. Se eu estou certo, a gente só prestou atenção que Jesus curou um cego. Mas vamos pegar os miúdos da história, né? Que é o que nos interessa. Vamos ver se tem conhecimento escondido aí. Primeira coisa, Jesus diz assim, quando eles entraram na cidade de Betsaida, Betsaida significa casa da pesca. Para quem gosta de pesca aí, é o que significa Betsaida. Então ele chegou naquela cidade e as pessoas trouxeram um cego para ele curar. Só nisso Jesus está ensinando. Ele está dizendo o seguinte, a lei é de justiça. Todo mundo vai ter o que é justo. Mas é lei de justiça, amor e caridade. Então o amor e a caridade pode providenciar uma justiça diferente. Eu não tenho mérito, mas se vários intercederem por mim, eu teria o mérito que os outros me emprestaram. E é por isso que ele vai ressalvar que várias pessoas trouxeram um cego e pediram que ele curasse. Vejam que também ele está dizendo o seguinte, as pessoas acreditavam que ele ia curar. Ninguém ia lá assim, será que Jesus cura? Será que Jesus cura? Pelo menos os que eram curados. Quanto mérito que ele pegou emprestado daquele pessoal. Exatamente, por isso que a gente tem que examinar os minúsculos. Então nós temos que também examinar que Jesus quer colocar que você tem que ter a vontade e a fé de ser curado. O que o Espiritismo fala sobre a fé? O Espiritismo fala que a fé é a certeza de que a gente está na mão de Deus. E quando a gente tem certeza que está na mão de Deus, a gente age e trabalha sempre para que a vontade de Deus se realize. Então fé não é dizer, eu acredito, vou ficar aqui sentado que tudo vai dar certo. Não vai dar certo. Porque a fé é operativa. A fé é ação. A fé é realização. A fé é o pensamento e a vontade alinhado. Então as pessoas vinham com a certeza que Jesus ia curar. Mas quantos quilômetros eles carregaram aquele cego nas costas para Jesus curar? Eles tinham certeza que Jesus ia curar. Então ele está nos mostrando a necessidade de que os intercessores e o enfermo acreditem para que possa haver o alinhamento, para que possa haver a sintonia. Todos têm que estar vibrando com o pensamento na mesma frequência. O que é frequência? Frequência é quando eu meço, toda onda ela tem uma fase superior e uma fase inferior, né? Toda onda é assim, sobe, depois desce. Quantas vezes isso acontecer no segundo é a frequência. Então nós estamos falando de medir a onda. Se a medição da onda de Jesus tem que estar meio parecido com a medição da onda de quem quer a cura. Você tem que entrar na sintonia de Jesus. Ter um pensamento semelhante ao de Jesus. Senão você não vai conseguir a cura. Aí diz que Jesus pegou o cego pela mão e retirou ele da aldeia. Nós temos dois problemas. Primeiro, explicar por que Jesus pegou ele pela mão. Para ele não ser afetado por pensamentos negativos. Pode ser, mas também pode ser o seguinte. E eu acho que já nós chegamos aí. Pode ser porque Jesus nos ensina quando é perguntado qual o entendimento de Jesus sobre o que era caridade. A primeira palavra que eles respondem é benevolência para com todos. O que caracteriza a benevolência segundo o Evangelho? Ser bom para todos e não tá dividindo. Você ganha tanto de bem e o outro ganha menos. Então, o que caracteriza a benevolência segundo o Evangelho? Ele diz que o que caracteriza a benevolência é a afabilidade e a doçura. Jesus pegou na mão para a gente entender que se a gente quer ajudar alguém, não pode ser aos gritos. Não pode ser com falta de respeito ou sem educação. A gente tem que ser carinhoso, afável, doce, educado. É assim que a gente vai conseguir realizar alguma coisa. Ele está nos dando uma dica, que você precisa abraçar aquela pessoa se você quer ajudar. Você precisa ter um carinho com aquela pessoa se você realmente quer ajudar. Tirou ele da aldeia, mas ele não estava numa aldeia, gente, ele estava em Betsaida, uma cidade. Por que Jesus tirou ele da aldeia? Porque a aldeia é o meio. O meio não propiciava a cura.
O meio estava deixando ele doente. Porque ele estava vivendo num meio que era, muitas vezes, o que sustentava a doença dele. Então Jesus precisou tirar ele do meio, da aldeia. Porque a aldeia dele é o grupo de pessoas que vivia com ele. Ele precisava tirar ele lá e dizer, cara, aqui tu vai estar fora da influência fluídica dos que vivem contigo nessa aldeia. Encarnados ou desencarnados. O Pinheiro olhou para mim quando eu levantei a mão com tanta coisa. E aí vem uma coisa. Todas as curas que foram feitas através de Jesus, até mesmo a mulher que bateu lá no manto dele, foi dito para ela, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Então, aí Jesus cuspe no olho do cego. Gente, eu não entendo nada de magnetismo, mas eu posso dizer o seguinte, qualquer fluido material, imponderável, que o apóstolo Marcos visse saindo, ou qualquer outro, que não foi Marcos que viu, ele não estava lá, né? Ele só descreve depois, visse qualquer fluido saindo de Jesus em direção aos olhos, ele só, se ele achasse que era da boca, ele ia dizer que ele cuspiu. Eu não sei se ele cuspiu, eu não tenho essa parte da explicação, porque eu não sou estudioso do assunto. Mas a gente quer manter abertas as portas, que podia ser qualquer fluido que ele viu emanar de Jesus para os olhos do cego. Ayrton, o que eu sabia não era diretamente no olho, foi na terra, ou é outro cego. Ele é outro cego. Jesus cuspiu no chão, fez uma bolinha de lama e botou em cima nos olhos. Então, Jesus tem a descrição dessas práticas que a gente não vai encontrar no Espiritismo essa explicação, porque o foco do estudo do Espiritismo não é exatamente esse detalhe material, é mais a questão espiritual que nós estamos explicando aqui. Tanto que nessa cura que a dona Eneida falou, ele teve que usar 2 vezes. Fez o primeiro barro com a saliva, botou em cima e não serviu. Aí levou ele onde tinha um pouco de água corrente e disse para ele lavar os olhos. Aí ele lavou os olhos e passou a enxergar. Então, vamos manter a mente aberta quanto ao cuspir nos olhos, né? Entendendo que Jesus devia saber tudo de magnetismo, muito mais do que o Mesmer, né? E a gente não tem esse conhecimento para a gente... O que eu sempre faço questão de explicar, porque no outro dia eu fico com medo que as pessoas do centro espírita, todo mundo fique cuspindo nos outros para ver se cura. Você tenta tomar uma precaução para não dar problema, né? Aí Jesus fez a cura que a gente aprendeu com ele, que é a imposição das mãos, e perguntou para o cego, agora você vê? E o cego diz, vejo, mas vejo os homens como se fossem árvores que andam. Bom, se a gente perguntar para um oculista como é que um cego se cura, ele vai dizer, no primeiro momento ele vê as coisas muito grandes. Né? Então, provavelmente as árvores que ele queria dizer, porque ele via as coisas muito grandes, que é um efeito de ótica daquele que recupera a visão. Mas Jesus também pode estar nos dizendo, e aí eu acho que ele está, que nem todas as curas são tão rápidas quanto a gente quer. E que muitas vezes a gente acha que está curado e não está. E a gente sai contente da vida dizendo, nossa, agora eu estou curado. Mas a gente não está. Precisa de novo a intervenção, como ele precisou. E daí, como ele não via corretamente, Jesus impôs as mãos. E aí ele levantou os olhos. E para mim a palavra levantar quer dizer o seguinte. Cara, se você quer ser curado, não fica na cama chorando. Não fica sem ação. Vale. Não fica esperando que alguém vai te arrastar da cama ou que alguém vai fazer por ti o que tu tem que fazer. Tem que se levantar se você quer a cura. Ele usa a palavra firmemente. Você tem que ser firme na resolução de você voltar a enxergar. Porque eu acho que todos nós somos cegos, na minha visão. A gente é cego da verdade, né? Então a gente... Assim como ele passou ia subindo e passou lá e mandou o homem descer da árvore, que muito, naquela noite, ele queria passar na casa dele, né? Ah, o Zaqueu. O Zaqueu. O Jesus estava vendo ele lá, imposto na árvore, e sabia o que ele queria. Bom, Jesus novamente põe as mãos, ele levanta o olhar firmemente, né? E daí ele diz que agora está vendo, e aí Jesus diz 2 coisas para ele. Então agora volte para casa. Por que para casa?
Pra sair Porque do- tem gente que acha que vai sair dessa encarnação muito bem porque mora no centro espírita, porque mora na igreja, né? Porque está todo dia fazendo trabalho voluntário, mas a gente esquece que foi planejada a nossa encarnação. E ela foi planejada para a gente reencarnar com as pessoas que a gente tem coisas a reparar. Porque uma ofensa ela só se apaga com duas coisas. Isso está no céu e inferno. Você primeiro precisa se arrepender. Ai, tá bom, já resolvi. Não. Você tem que espiar as consequências do ato que você fez. Então você tem que ser responsável e arcar com a consequência do teu ato. Isso não quer dizer ser que Deus vai me castigar, né? Isso quer dizer que eu tenho, se eu fiz alguma coisa, por exemplo, se eu me deixei ficar doente, eu tenho que arcar com a consequência da doença até me curar. E por fim, eu tenho que reparar o mal que eu fiz. E é por isso que eu reencarno nesta família e não noutra família. Então, se eu não quero me reconciliar com o esposo, com a mãe, com o filho, com o tio que mora perto, com o sobrinho que mora na minha casa, esqueça, é com ele que você tem que resolver. É esse o plano. Tem um plano bem traçado, bem detalhado, e é com ele que a coisa tem que se resolver. Então, volte para casa. É nós mesmos, né? Que planejamos. Nós mesmos ajudamos no planejamento, ficamos lá, não, manda que eu sou forte, eu aguento. Depois não aguenta, né? Mas por que não aguenta? Isso foi bem desenhado. E por fim Jesus diz, e não entres mais na aldeia. Não entres mais na aldeia é a mesma coisa que ele dizer, não peques mais. Ou seja, não volte a ter a mesma companhia, não volte para os mesmos hábitos, não volte a fazer as mesmas coisas, porque você vai voltar a ser cego. Né? E o cego, gente, serve para todos nós. Porque esse cego olhou longe, quando ele estava curado, e viu as coisas como de fato são. E a única maneira da gente olhar longe e ver as coisas como de fato são, é quando a gente melhora a nossa maneira de pensar. A nossa maneira de elaborar os nossos pensamentos. Isso se consegue com muito esforço, né? Esse é o primeiro trabalho que a gente tem que fazer com todos nós. Eu falei demais, desculpa. Né? Se houver... Ayrton, eu te agradeço, porque eu disse para você que eu ia te puxar. Eu não ia deixar... Eu não ia falar que era para você não explicar muito. Né?